Você ama, mas não tem paz. Você checa o celular a todo instante, relê mensagens, buscando pequenos detalhes que talvez deixou escapar. Você depende de uma tranquilidade que vem só quando a pessoa responde. Tudo isso acontece no seu relacionamento e você se pergunta: será que sou boa o bastante? Será que ele vai terminar comigo, me abandonar? Meu nome é Caroline Mudinucci, eu sou psicóloga, especialista em TCC e inteligência emocional e humanização em saúde. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho de notificação para receber conteúdos sobre relacionamento, transtornos de personalidade e muita psicologia. Vamos ao vídeo de hoje. Primeiramente, vamos entender o que é essa insegurança. A insegurança, ela não é uma fraqueza, ela não é uma frescura, ela é um jeito que você aprendeu a ficar em um estado de alerta, a ficar com uma ansiedade mesmo quando não tem a necessidade. Esses padrões provavelmente começaram ali na infância, e aqui a gente vincula muito ao apego, ao estilo de apego ansioso, que é justamente ficar caçando mínimos sinais e entrar em estado de alerta. E muitas vezes, para outra pessoa que não respondeu você, por exemplo, em meia hora, aquilo não é nada demais, é um estímulo neutro. Mas para você, já ativou e engatilhou muitas crenças de abandono, eu vou ficar sozinha, eu estou desamparada, eu vou ser abandonada. Então, a gente precisa começar a regular esse sistema emocional que está em alerta. Eu vou até dar alguns exemplos de pequenos sinais aí que podem acontecer, né, no relacionamento, ou com um crush, um date aí que você teve, já colocou expectativas, né? Talvez, lógico, quanto mais envolvido a gente tiver, mais tempo, tudo vai modificando um pouquinho. Mas o simples não responder da pessoa imediatamente, às vezes uma mudança de tom, porque pessoas muito ansiosas, elas ficam lendo esse ambiente, fica a todo momento vendo onde agir de determinada maneira, o que fazer. Né? Então uma mudança no tom de voz, às vezes um olhar diferente, tudo isso começa a ser sinal de que algo de muito errado vai acontecer nesse relacionamento. É importante que a gente dizer também que às vezes a outra pessoa, assim, né, gente, nem tudo gira em torno da gente 24 horas por dia. E quando a gente tá num relacionamento, tá começando a se envolver, a pessoa tem outras coisas ali no dia dela que ela precisa dar atenção. Só que uma pessoa com um apego ansioso pode interpretar aquela atenção um pouquinho diminuída como algo muito grave. A pessoa está se afastando, a pessoa não gosta mais de mim, e é aí que a gente tem que começar a mudar esse panorama. E como tudo isso acontece? Provavelmente não é nesse relacionamento que começou essa história, né? Essa hipervigilância, esse apego ansioso. Isso se origina ali nas suas primeiras relações da infância. E não só nas relações da infância, como da adolescência, como em relacionamentos anteriores que você teve ou não teve, né? Mas ali pode ter tido uma traição, um outro relacionamento que você teve. E daí você começa mesmo a mensurar cada pequeno sinal para não perder essa pessoa. Tudo depende do seu esforço para captar o ambiente, para controlar e agarrar até o último fio de cabelo essa pessoa. Então, pequenas coisinhas vão virar grandes coisas, né? Grandes ameaças. Então, muito provavelmente, aquilo começou naqueles padrões de se relacionar, padrões relacionais ali da sua infância, né? Como foi ali na sua infância? O ambiente, ele era imprevisível, tinha muito conflito, não tinha validação emocional dos seus sentimentos, do seu choro, das suas emoções. Pensa um pouquinho. Como era o ambiente ali na sua casa, com seus genitores ou com os cuidadores, com quem você cresceu? Talvez você tenha crescido com os avós, talvez você cresceu com tios, tias, né? Como que era ali lidado as emoções?
como que essas pessoas lidavam quando acontecia alguma coisa ruim, grave, né, com perdas, com lutos, como tudo isso era lidado, vai estabelecendo padrões que, se a gente não se conscientiza depois de adulto, a gente pode até buscar esses padrões ali nos relacionamentos atuais. A gente pode continuar, que eu sempre falo, talvez no mesmo caos que a gente tinha. Mas aqui eu tô falando não necessariamente desse caos, eu tô falando quando de fato não existe ameaça real e eu estou aqui com a minha insegurança, a minha ansiedade atrapalhando esse relacionamento que pode estar dando certo. E eu posso começar a criar, né, motivos e mínimos detalhes que eu vou extrapolando. Então eu vou dar umas dicas aqui pra gente começar a sair desse padrão hipervigilante. Aí eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre estilos de apego. Porque nós temos o estilo de apego hoje, que a gente está falando aqui, o mais ansioso, temos o estilo de apego evitativo, e o mais ideal deles todos seria a gente estabelecer na nossa vida, na nossa família, o estilo de apego seguro. Então, a pessoa também entende, né? Vamos dizer que eu tenho um apego mais ansioso, inseguro, eu começar a entender que a outra pessoa, ela não vai estar disponível, que não é porque mudou um pouquinho o tom de voz que aquele relacionamento vai acabar. Mas eu sei que muitas vezes a gente entende aqui, mas demora para aceitar aqui no coração. E tudo bem, mas eu vou te ajudar hoje a começar, pelo menos, aí a lidar com esse tipo de situação, de dinâmica. Aí é importante a gente falar também como que isso aparece no relacionamento. Vou dar alguns exemplos aqui. Então, você ficar checando o celular da outra pessoa. Sabe assim, a pessoa acabou de sair de casa e você liga pra saber onde que ela tá? Não, mas onde você tá? Você tá chegando? Aí liga daqui meia hora. Mas você tá chegando? Assim, ficar checando, ficar controlando, cerceando essa pessoa. São alguns exemplos, lógico, a gente tem muito mais, mas até mesmo controlar com quem a pessoa fala, o que ela tá vendo no celular, o que ela tá vendo no YouTube, a todo momento, né? Controlar os passos e por aí vai. Mas daí o que acontece, né, gente? Porque quanto mais eu checo, quanto mais eu controlo, vigio a outra pessoa, aqui temos um paradoxo muito importante, mais eu vou afastar essa pessoa, porque ela começa a se cansar, começa a desgastar essa relação, muitas vezes sem motivo algum, por uma insegurança minha que eu não consigo lidar. E daí, essa coisa de a gente ficar o tempo todo vigiando, ela vai muito mais afastar do que unir esse casal. Eu sei que você tá aí tentando evitar o abandono, evitar que essa pessoa vá embora, mas comportamentos como ficar vendo o que o outro tá fazendo na rede social, com quem ele conversou, para onde olhou, tudo isso de fato vai trazer um desgaste muito grande, vai trazer uma tensão muito grande nesse relacionamento. O que a gente faz para então começar a lidar com esse tipo de dinâmica, esse estilo de apego inseguro / ansioso? Uma das coisas que eu sempre falo em lives tenha uma vida interessante para você. Não fica a sua vida 24 horas em cima do que o outro está fazendo. Procure trabalhar se você não trabalha, procure coisas que você vai preencher o seu dia, que você vai enriquecer o seu dia, a sua rotina. Tenha hobbies, amizades. Faça coisas que você, quando for encontrar essa outra pessoa, você consiga ter um mundo muito rico para trocar com essa pessoa. Você consiga ter conteúdo para conversar. Aqui eu acho que isso a gente trabalha muita coisa, autoestima, a gente trabalha ser interessante, né, para você mesma, para o outro e assim por diante. Aí, se a gente for mais para a TCC clássica, algumas coisas que eu posso fazer quando eu me vejo em situações de ciúmes extremo, ansiedade extrema, achando que eu vou ser abandonada, é questionar. Esse pensamento que eu estou tendo, ele é de fato um fato? Ou ele é uma interpretação que eu estou tendo, né? Por exemplo, a pessoa não respondeu. Peraí, deixa eu pensar também em outro cenário. Será que não tá trabalhando? Será que não tá tomando banho? Pode ser 1001 coisas, né? Não é que a pessoa não quer te responder, talvez ela não pode te responder também. E não quer dizer que ela não te respondendo na hora, isso significa que ela está te abandonando. Então a gente começar a trazer para o nosso cognitivo intelectual, é um fato, de fato, ou
isso daqui é algo que eu estou interpretando a partir da minha experiência e é uma ansiedade minha. Esse é um primeiro ponto. Esse primeiro tópico que eu tô falando, eu tô falando tanto de pensamento automático como questionar as evidências. Por quê? Meu pensamento automático ele não me respondeu. Isso, logo, né, já penso, ele não se importa comigo, logo ele vai terminar comigo, vou acabar abandonada. Já tive um monte de gatilhos e loopings. Então, eu começar a questionar esses pensamentos, se eles são fatos ou uma interpretação minha, como eu disse. Evidências também. Ele de fato está me abandonando? Ele realmente está fazendo isso comigo? Algumas perguntas que eu vou deixar aqui para vocês começarem a se perguntar se é isso mesmo que está acontecendo. Por exemplo, algumas perguntas, até anotei aqui, você pode se fazer. Ele mudou de fato? Ou isso é um padrão meu se repetindo? Provavelmente, quando você começa a identificar os seus pensamentos automáticos, questionar evidências, você vai identificar ali que tem um padrãozinho de como eu me sinto e o que eu penso. E é legal até às vezes você anotar essas coisas, deixar um caderninho, porque quando isso voltar a acontecer, você vai ver que existe um padrão, a gente vai estabelecendo um padrão, a gente faz isso na terapia, né? Então, algumas perguntas, ele realmente mudou? Ou isso é um padrão meu se repetindo? Existem, como eu tinha falado, outras explicações possíveis para ele não estar me respondendo. E a gente tem, né, outras vertentes aí na TCC, que seria mais a ACT, né, terapia de aceitação e compromisso, que a gente fala muito do tolerar o desconforto. Então, assim, será que eu não consigo tolerar meia hora da pessoa não me respondendo? Eu não consigo tolerar, às vezes, um período? Talvez no final do dia ela vai conseguir falar comigo. Às vezes ela estava, de fato, muito ocupada que não conseguiu mandar uma mensagem, né? É claro, né, gente? Se a pessoa depois de 3 dias não respondeu, aí a gente já vai ter outra conversa. Mas eu tô falando aqui da gente começar a maturar também a nossa paciência, que é isso que a gente não tá tendo muito aí, né, na nossa sociedade. Tá todo mundo muito assim, tipo, tá no WhatsApp, tem que responder. Às vezes não dá, né? Às vezes a gente a gente se perde na nossa rotina também. Tem dia que a gente tá mais, você também, com certeza, tá mais tumultuado, tem dia que tá mais tranquilo. Então, assim, vamos se colocar, né? A gente se coloca no lugar do outro, pensando em outros cenários e tendo um pouco mais de paciência, que eu sei que é difícil para quem é ansioso, né? Mas a gente tolera que, peraí, não quer dizer porque a pessoa não tá respondendo que ela não gosta de mim, que ela vai me deixar, né? Não tem esse indício. Isso não é uma rejeição instantânea, né? Precisamos de outros elementos para dizer que a pessoa não quer estar mais com a gente. Mas eu sei que aqui demora muito para entender, aqui é um pouquinho mais rápido, como eu disse. Aí, gente, a confiança, ela começa dentro de você. Por isso que eu falo para você ocupar o seu dia com outras coisas também e não ficar dependendo só deste relacionamento, colocar ele em primeiro plano da sua vida. Lógico, ele é muito importante, mas ele não é tudo na sua vida. Você tem outras coisas importantes, né? Outras coisas aqui, investir a sua energia, investir o seu tempo e tudo mais. Então, a gente precisa, de fato, distribuir essa energia. Mesmo porque se um dia, de fato, não tiver mais esse relacionamento, você não vai se perder totalmente. Você não vai ser uma pessoa dependente, com uma dependência emocional que deixa de existir porque não existe mais o relacionamento. Então, é isso. É essa confiança que você vai criando em você também, fazendo suas coisas, se ocupando de você, vai ajudar a construir uma confiança nesse relacionamento. Afinal, relacionamento saudável não é sinônimo de controle. Não é sinônimo de ficar o tempo todo com medo. Ele é sinônimo de construção, de confiança construída à base do diálogo e do investimento diário, né? Mas tem outras coisas para fazer também. O mais importante agora para a gente fechar esse vídeo é o seguinte: a insegurança, ela foi construída. E da mesma forma que ela foi construída, a gente consegue dar uma arrumada nessa insegurança que você sente, uma melhorada, né? A gente consegue passar da insegurança para ter mais confiança. Talvez você precise da ajuda de um psicólogo para realizar esse trabalho, porque muitas crenças, elas são muito arraigadas dentro da gente. Talvez essa foi a única forma que você aprendeu a se relacionar, mas você tendo informação, tendo consciência, tudo isso
traz a transformação e a mudança que a sua vida precisa. Agora, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários qual tipo de insegurança aparece aí no seu relacionamento. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com um amigo, curta, comente, como eu disse, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho de notificação para receber conteúdos semanais. Bom, também eu estou em outras redes. Vou deixar aqui os links embaixo, né? Instagram, Caroline Mudinucci Psicóloga, TikTok, Caroline Mudinucci Psicóloga, e no Substack eu escrevo textos praticamente diários sobre esses e muitos outros temas aí que tocam o seu coração. A gente se vê na próxima semana e até lá. Tchau, tchau!